é falar acerca de alguém que já foi, e conforme o texto que nós lemos, eu vou preparar-vos lugar. Ele veio com um propósito, retornou com um propósito, mas virá de novo com um propósito. Então, queridos, ele declara: virei outra vez. Lá em Atos capítulo 1, 9, Jesus, após Jesus ter o seu ministério de 3 anos e meio aqui, depois ele morre, ressuscita, passa 40 anos, depois que ressuscita, passa mais 40 anos, continuando o seu ministério. Aí lá em Atos capítulo 1, versículo 9, está escrito, a partir do 9 está escrito: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Observa que no texto que nós lemos, em João 14, de 1 a 3, no versículo 3, ele declara a seguinte coisa: virei outra vez. Mas aqui em Atos, você já observa que há uma confirmação dessa vinda pelos anjos. Já há essa confirmação, enquanto os discípulos, olha só que cena, os discípulos estão ali com Jesus, e Jesus sobe, mas quando Jesus sobe, aparecem esses 2 varões, esses 2 anjos, e eles falam com eles: o que é que vocês estão olhando para cima? O que vocês estão olhando para lá? Pois esse, da mesma forma que subiu, ele virá. Da mesma forma que ele subiu, ele virá. Queridos, os anjos estão presentes no ministério de Jesus. Quando Jesus aparece a Abraão, vai com ele 2 outros anjos. Eles começam a compartilhar acerca do que iria acontecer em Sodoma. Jesus fica com Abraão e os anjos vão até Sodoma. Então Jesus estava presente com os 2 anjos. Quando Jesus foi batizado e logo em seguida ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele passou 40 dias. 40 dias. Após os 40 dias ele foi tentado. Depois de ser tentado, ele foi alimentado por anjos. Foi alimentado por anjos. Quando Jesus subiu aos céus, ele sobe agora com 2 anjos presentes. Então observa que o ministério de Jesus, os anjos estavam presentes, mas quando nós observamos no Salmo 91, versículo 11, diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos, ou dará ordem aos anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, queridos, nós não estamos só. Há anjos que nos protegem a serviço do Rei, a serviço de Deus. Portanto, queridos, já inventaram tanta coisa, já inventaram até a campanha da troca do anjo. Aqui não tem a campanha da troca do anjo, porque os anjos são anjos que estão a serviço de Deus, a serviço do Rei. Então Deus é quem dá ordem a nosso respeito. Então não sou eu que vou escolher anjo A ou anjo B, tá? Infelizmente há pessoas que brincam com as coisas do reino e fazem coisas mirabolantes que é terrível quando se pensa acerca do tanto quanto brincam com as coisas do reino. Portanto, queridos, o retorno do Rei é uma promessa, virei outra vez, e é uma promessa confirmada pelos anjos. Ele há de vir, assim como o vistes ir.
mas é uma promessa aos que o esperam para a salvação. Essa promessa é para aqueles que o esperam para a salvação. Em Hebreus 9, 28, diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, queridos, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Rei, que ele aparecerá a segunda vez, confirmada pelos anjos. Ele virá outra vez, como diz João 14, 3. E quando nós pensamos acerca de que ele vem sem pecado aos que o esperam para a salvação, alguém pode perguntar: mas como ele vem sem pecado? Ele pecou? Ele não pecou, mas ele levou o meu e o seu pecado, ele levou os nossos pecados. Portanto, Jesus, apesar de não ter pecado, ele pagou o preço do nosso. Por isso, queridos, por isso que a nossa alma se enche de esperança quando nós pensamos acerca do retorno do Rei, porque o meu pecado já foi cravado na cruz. É um consolo no meio da luta, no meio da batalha. Nós encontramos tantas pessoas lutando, batalhando, tantas dificuldades, pessoas passando por tribulações, por angústias, tantas pessoas que estão vivendo um verdadeiro caos com tudo isso que está acontecendo. Mas, queridos, nós não podemos perder o foco, não podemos deixar de olhar para Jesus. Quando nós perdemos o foco, então imediatamente o caos acaba tomando conta de nós, e nós não precisamos de estar nesse caos. Quando o nosso foco está em Jesus, aprenda com Pedro. Enquanto ele olhava para Jesus, naquela tempestade, no meio do mar, ele conseguiu colocar os pés sobre as águas e ir caminhando, enquanto estava com o foco em Jesus. Mas quando ele deixa de olhar para Jesus por causa das circunstâncias e começa a olhar o que o coronavírus está fazendo, o que a política está dizendo, começa a olhar o que as finanças, a economia vai acontecer, começou a olhar tudo que estava ao seu derredor, imediatamente ele começou a afundar. Assim são muitos crentes, muitos irmãos que infelizmente parou de olhar para o alvo, Jesus, e agora está olhando as circunstâncias. Queridos, não podemos deixar de olhar para Ele, para Jesus. Prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Quer olhar para algum lugar? Olha para cima, olha para cima. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor, e Ele dá logo uma resposta na grandeza desse Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, já vimos que Ele virá, Jesus virá, o Rei virá. Como será esse retorno? Como será? Em Tiago 4,16, de 16 a 18, declara a seguinte coisa: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Queridos, não pense que não vai ter barulho, que vai ter barulho. Não tem jeito. É a palavra que diz que ele descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo. É barulho, é aleluia, é glória a Deus, é louvado seja o nome do Senhor, é dança, é adoração, é grito de clamor ao nosso Deus. Então ninguém pensa que é tudo muito tranquilo, não. Ou a palavra do pastor Tarcísio, que ele gosta muito, que Deus é festeiro, e é real.
É verdade. Deus é festeiro. Deus gosta de festa. Deus gosta de barulho. Observa que na ceia ele vai chamar para a festa, vai chamar para a ceia, vai chamar para as bodas. Então é festa. É festa. Israel, que é como sendo o relógio de Deus, há 3 grandes festas que eles celebram, todas elas de cunho muito forte, bíblico.